Olá, meus amores, esse é o vídeo 170 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Se é a primeira vez que você está chegando, meu nome é Tati Pinheiro, eu sou cantora, jornalista. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Eu aproveito para te convidar já a se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa seguir junto comigo recebendo todo o conteúdo em primeira mão. Se você já está aqui comigo, já é minha audiência permanente, gratidão, de verdade, assim, do meu coração, obrigada pela parceria, pela confiança, dá aquele like, porque é super importante. Eu tenho reparado que muita gente visualiza, vê o vídeo, mas não tá dando like. Gente, é só botou o joinha ali, já tá funcionando, para que o YouTube me ajude a impulsionar esse vídeo, levando para outras pessoas. Tá bom, meus amores? Bom, hoje eu vou falar sobre um conceito que eu acho interessante, do Bruno Gimenez, que é o conceito de família prata e família ouro. E por que eu vou trazer isso para vocês? Porque eu estava conversando com uma cunhada minha sobre essa questão, né? Ela não sente que exatamente o núcleo dela familiar, né? Ela, o marido, filhos e tal, seja a prioridade do marido. Acho que ele está muito ligado ainda à família inicial, que seria pai, mãe e tal, né? E o Bruno Gimenez, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante nos cursos dele de prosperidade. Então vejam só como uma coisa puxa a outra. Isso pode impactar a prosperidade de uma pessoa. Ele fala que é importante a gente ter foco no nosso núcleo familiar, que ele chama de família ouro, que é quem? Pai, no caso casal, né? Não é pai e mãe, desculpa, falei besteira, senão vai confundir vocês. No caso casal, né? Hétero, homo, não interessa. E os filhos até 23 anos de idade. Por que até 23 anos? Ele entende que depois dos 23, esses filhos têm que seguir a vida deles. E que aí é saudável não só para a relação emocional, como também para a relação financeira, né? De todos dessa família, que com mais de 23 anos esse jovem vá correr atrás da própria construção da própria vida. Essa seria então a família ouro, né? Que seria o casal homo ou hétero e seus filhos. Lógico que aí filhos também está englobado em enteado, né, gente? Claro, né? Essa é a família ouro. E a família prata seria a família abrindo, né? Essa cebola seriam os pais, os sogros, os cunhados, os sobrinhos, os primos. Essa seria a família prata, né? E para que a prosperidade aconteça na vida das pessoas, é necessário que o foco seja na família ouro. O contato com a família prata deve ser esporádico. O contato com a família prata deve ser sem tanta intimidade. E isso me faz, assim, eu querendo traçar um paralelo aqui com a constelação familiar, eu acho isso bem interessante, porque na constelação tem uma relação de filhos com pais, de honrar esses pais, de ser grato pela vida. Mas esse vínculo terminaria ali. Não seria necessário que esse vínculo perdurasse por toda a vida. Claro que quando isso acontece é maravilhoso, mas pela constelação também é importante que o filho entenda o local dele, né, a posição dele de pequeno diante desse pai adulto, né? Mesmo quando esse filho cresce, esse pai ainda é o responsável por ele, né? E é o único amor que é dado sem nenhum tipo de cobrança é o do pai para o filho, né? O filho recebe esse amor e não fica em débito, entre aspas, para com esses pais, porque seria a função primordial desses pais amar os filhos. Mas existe uma questão aí de realmente você saber o lugar de cada um dentro dessa constelação familiar, né? Dentro dessa estrutura. Então, se vocês começarem a puxar, né, um conhecimento de uma linha com outro conhecimento de outra linha, o que um mentor fala com o que um filósofo fala, a gente começa a chegar à conclusão de que quando a gente parte do nosso núcleo de criança, né, a gente vira adolescente, vira adulto e parte para a nossa vida
e cria a nossa família, né, o nosso núcleo familiar, a partir daquele momento, de certa forma, a gente rompe com o núcleo familiar anterior. Não é que se rompa de ficar bravo, nunca mais se ver, nunca mais se falar, não é isso. Mas as relações, o emaranhado emocional se corta. E isso é saudável. Quem mantém essa família prata junto da família ouro está embolando tudo. Não é saudável. E isso não traz prosperidade. É um conceito que eu demorei um pouco para entender, para digerir, até mesmo para aceitar, né? Porque embora eu não aceite muita coisa que os meus mentores falam, eu questiono muito e nem sempre aceito tudo, mas depois isso foi ficando mais claro para mim. E essa conversa com essa minha cunhada ficou bem interessante porque ficou claro isso, né? Que ela sentia que o núcleo dela não era prioritário na vida da família, né? E tinha que ser, né? Para esse meu cunhado, esse núcleo tinha que ser o núcleo dele, né? Ali é a família ouro dele, né? E não ele já sendo adulto, já tendo filhos e tudo mais, tá tão ligado aos pais, aos irmãos. E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, porque nós vivemos numa cultura, né? Especialmente a cultura latina, ela é muito dramática, né? É muito intensa, e as relações entre pais e filhos e sogra e tudo mais é aquela coisa assim de, né, bem novela mexicana, novela brasileira também, né? Se a gente for olhar na cultura europeia, na cultura americana, não existe muito essa questão, né? Os filhos são educados para quando entrarem na faculdade seguirem o caminho deles. Os filhos também não contam com esse apoio dos pais e os pais não contam com o apoio dos filhos na velhice. Olha que interessante. Tanto na Europa, em alguns países, claro, né, sempre tem exceções, quanto nos Estados Unidos, os idosos, eles contam de viver do dinheiro deles, de viver muitas vezes em asilos, né, que são muito legais, não são bem asilos, né, são casas de repouso que mais parecem condomínios, cheios de atividade e tudo mais. É bem aquela coisa que a gente vê estereotipada de Miami, né? A gente vê em filme e tal. Que não é uma coisa triste nem deprimente, é uma coisa muito bacana, porque eles têm ali toda uma estrutura de saúde que é necessária, mas eles fazem de tudo. Eles saem, viajam, namoram, né? Então, é muito interessante porque a gente está tendo cada dia mais idosos no mundo, né? As pessoas estão vivendo até mais idade, com qualidade na maioria das vezes, e a maioria dos países mais civilizados, né, onde as pessoas têm mais consciência, também o controle da natalidade existe, mesmo que seja de forma subliminar ou sutil, só por uma questão mesmo de educação. Então, a gente tem uma baixa da natalidade e um aumento do tempo de vida, da expectativa de vida. Então, é muito importante que esses papéis na sociedade aconteçam de forma organizada para que a gente mantenha essa hierarquia, né? E aí, lógico que se um idoso tiver problemas, né, degenerativos ou mental, é claro que aí muda, aí o filho cuida desse pai, mas não é assim que deve funcionar pela constelação, né? E bate um pouco com essa lógica do Bruno Gimenez. E eu achei interessante trazer essa colocação que eu estava conversando, né, com essa minha cunhada, e eu achei bem interessante conversar aqui com vocês sobre esse conceito e queria saber também o que vocês pensam, né, porque eu sei que o brasileiro tem muito isso, todo domingo vou almoçar com a minha mãe, todo domingo vou passar o dia na casa da minha sogra, né, tem muito disso. Eu não tenho na minha família, nunca tivemos, já não tinha dos meus pais, então não é uma coisa que a gente tenha pego, né, que a gente não inseriu isso no nosso modus operandi familiar, né? Não temos isso. Na família do meu marido tinha um pouquinho, assim, meio que uma vez por mês, pelo menos, a gente ia almoçar com a minha sogra ou jantar com ela. Mas eu sei de outras famílias, inclusive próximas, que tem essa coisa, tem que se ver final de semana, tem que se ver em todas as festas, né?
tem que se ver na Páscoa, tem que se ver no Dia das Mães, tem que se ver no Dia dos Pais. E aí eu acho que de novo a gente chega naquela questão do bom senso, né? E do respeito de um ao outro. Se funciona bem numa família, legal, ok. Se tá ficando disfuncional, se as pessoas vão porque são obrigadas, se as pessoas vão para ficar falando mal dos outros, ou para brigar, ou para discutir, se as pessoas vão porque estão condicionadas a irem, porque condicionado é diferente do obrigado, né? O obrigado ele vai a contragosto, o condicionado ele vai e já nem sabe mais por que ele tá indo, né? Então, será que é válido isso? Será que isso é salutar? Né? Será que é bacana? Não seria melhor fazer esses encontros mais esporádicos e com mais qualidade, né? Porque nesse caso a quantidade não vale tanto quanto a qualidade, né? Até onde está todo mundo empoleirado, vivendo junto, é bom. Eu não estou falando aqui de condições, gente, que são necessárias. Pessoas que não têm condição financeira, né? Ou pontuais, assim, momentos pontuais. Ah, teve que ficar todo mundo junto porque estava construindo uma casa. E tá. Eu não estou dizendo isso. Ou alguém ficou doente. Eu estou falando mesmo na rotina do dia a dia como uma escolha de quem pode escolher não estar empolerado e de repente estar empolerado, todo mundo junto. Eu tinha um sonho, sabe, de casar, ter filhos e aí poder conviver com a minha sogra, com a minha mãe, com meu pai, com meu sogro, com os meus cunhados, com os meus irmãos, que as crianças, os filhos, né, fossem primos próximos e tal. Isso nunca aconteceu, né? E agora não vai acontecer mesmo. Meu pai se foi, meu sogro se foi, minha sogra se foi, né? Inclusive hoje é o aniversário de falecimento do meu pai. E então, assim, eu não vou ver isso acontecer comigo, assim, talvez aconteça com meu filho. Mas até onde esse sonho romantizado tem realmente importância na prática? O que a gente ganha com isso? Né? É quantidade ou é qualidade desses encontros? A gente tem mais a somar ou a subtrair, né? Até onde a gente está junto porque é condicionado, é uma coisa cultural, ou porque a gente realmente escolhe estar com aquelas pessoas, né? Para quem que a gente está dando prioridade? Nossa família prata ou nossa família ouro? Vamos pensar sobre isso? Eu gostaria muito de ouvir vocês nos comentários. Então aproveitem para escrever aí o que vocês estiverem a fim de escrever sobre essas divagações. E amanhã eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Tá bom, meus amores? Beijo. Fui!